A educação estará em pauta por 2 dias aqui em Farroupilha. Nesta quarta e quinta-feira, o município estará realizando o primeiro encontro nacional dos Conselhos Municipais de Educação. O encontro será realizado no Clube do Comércio, aqui no município de Farroupilha. É o assunto da nossa entrevista do dia hoje, com a presença do presidente do Conselho Municipal da Educação de Farroupilha, professor Diego Tormes. Na verdade, diversos assuntos serão tratados nesses 2 dias de atividades aqui em Farroupilha, né, professor? Exatamente. Os temas principais que nós vamos debater serão os temas que estão tentando organizar a educação nacional para a próxima década, né? O financiamento da educação, o Plano Nacional de Educação e a inclusão das pessoas com deficiências na rede regular de ensino. Esses são os temas principais que nós vamos debater no evento. Claro, esta questão do próprio financiamento da educação me parece muito importante porque há o envolvimento dos governos, sejam eles municipais, estaduais, do próprio governo federal, porque a educação é a mola mestra da sociedade, né? O financiamento é a base de qualquer investimento do setor público, né? E no caso do investimento da educação no Brasil, nós temos o Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação Básica, que é o Fundeb, e os municípios investem para o fundo e todos eles investem, depois o valor investido é dividido entre todos e devolvido para o município. Só que alguns investem muito e recebem de volta pouco por causa da divisão. Então esse é um dos temas que nós vamos estar debatendo, ver como reformular esse cálculo do financiamento, porque para o nosso município, por exemplo, ele é injusto. A gente investe, hipoteticamente, né, não que sejam esses valores, investe R$5 por aluno, mas quando volta para nós R$1,50. Então nós perdemos muito no investimento do Fundeb. Não é uma aplicação rentável. Justa, né? Não é uma aplicação rentável. Porto Alegre, por exemplo, ela investe para o Fundeb e não recebe nada de volta. Então, e tem municípios muito pequenininhos que eles investem muito pouco e ganham muito. Então, ele não é igualitário para todo mundo. Esse é um dos debates que a gente vai ver, vai analisar. Vamos tentar fazer algumas propostas. Não vamos mudar o financiamento nesse encontro. Vamos debater quais seriam as possibilidades de mudança do financiamento da educação para a próxima década. Até porque o próprio tema já diz os desafios da educação brasileira e os conselhos municipais de educação. Me parece que a cada ano que passa, a cada momento que passa, a educação precisa do apoio não só de professores e secretarias, mas é um comprometimento da sociedade como um todo, né? A Espanha, na década de 70 e na década de 80, ela resolveu parar tudo e fazer as décadas da educação. E investir maciçamente. O mesmo, e quando a gente fala investir não só financeiramente, mas também em recursos humanos e materiais, o mesmo aconteceu com a Irlanda, com Portugal, e nós não paramos o país. Nós tivemos o país parado na década de 70 e 80 por crises políticas e econômicas, e na década de 90, quando recobramos a estabilidade política e econômica, a gente começou a debater educação. E agora, então, nós temos um país equilibrado econômico e politicamente, e agora a gente está recém começando a debater um futuro para a educação do Brasil. E aí a sociedade precisa participar, a sociedade precisa debater, talvez não para decidir tudo como deve acontecer, mas para se inteirar do processo e dar importância para esse processo. O fato, professor, presidente, desse encontro ser realizado em Farroupilha tem muito a ver também com a qualidade da educação que existe no município de Farroupilha? Farroupilha é referência na educação, não só no Rio Grande do Sul, né, no país também, mas o fato de ele estar sendo realizado aqui não significa que essa referência tenha puxado o evento para cá. O evento ele é realizado todos os anos na cidade onde o presidente da entidade reside. Como o presidente da entidade sou eu, está no Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, ele vem para cá este ano. É a segunda vez que ele ocorre fora da região metropolitana do Rio Grande do Sul. A outra vez foi na cidade de Não Me Toque, mas normalmente ou é São Leopoldo, ou é Porto Alegre, ou era Cachoeirinha, e Gravataí também. Então é a segunda vez que ele ocorre. Ocorre porque em cada cidade que foi sede, o presidente da entidade na época residia naquela cidade, então foi para aquela cidade. Agora é uma oportunidade bastante interessante também, porque aqui estarão representantes das diversas regiões do próprio país e sempre é importante aquele intercâmbio ou aquela troca de informações. Não é copiar, mas é adotar metodologias que daqui a pouco são exitosas, né? Principalmente a pauta da sexta-feira vai ser nessa questão da troca, né? O município de Alegrete vai falar uma coisa que o de Farroupilha não sabe e vice-versa, né? O evento está organizado da seguinte maneira, né? Quarta de noite, abertura, com uma palestra genérica sobre os desafios da educação brasileira.
E na quinta, então, nós temos o financiamento e o atendimento educacional especializado e o Plano Nacional de Educação, que vão instrumentalizar os participantes com conteúdo teórico, para que na sexta a gente possa, então, redigir e decidir todo mundo junto, trocando as experiências, né? Quais são os pontos que nós vamos trabalhar para o próximo ano, para a próxima década. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação não está pronto, ele tem que ser aprovado dia 9 de janeiro do ano que vem, mas a gente pode pressionar algumas coisas ali, né? Principalmente no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência, que as nossas escolas não estão preparadas nem arquitetonicamente para isso e nem os professores estão preparados para trabalhar com essas crianças. Faltam os dois lados. Faltam os dois lados. E falta também o recurso financeiro, porque tu não pode colocar, às vezes, uma pessoa que tem uma necessidade especial muito alta numa turma que tenha 30, 35 alunos. Tu precisa diminuir o número de alunos por turma ou colocar um assessor para o professor. E em qualquer um dos dois casos, tu bate na folha de pagamento e aí precisa do financiamento. Né? Então, discutir o financiamento, discutir o plano nacional, discutir a inclusão dessas pessoas na rede regular, são os temas que a gente vai trocar experiência, sim, ver como é que São Borja está fazendo, ver como é que São Paulo fez, ver como é que Bento fez, o que Farroupilha já fez. Vai ser uma troca, especialmente na sexta-feira. Certo. Acho que é importante falar um pouquinho sobre o Plano Nacional da Educação que está sendo preparado, o que já está colocado no plano como sugestão e ainda quais são as lacunas que estão em aberto para serem compostas. Bom, o Plano Nacional de Educação desse ano, ele foi feito a partir de conferências nos municípios e nos estados. Cada município do país fez uma pré-conferência para discutir com a sociedade o que achava ponto principal para botar no plano. Esses municípios de cada estado reunidos foram para uma conferência estadual que redigiu lá o seu documento. E cada estado da nação foi para a Conferência Nacional em Brasília, que foi em março, que então foi redigido a proposta de plano. Uma proposta, não quer dizer que tudo vá ocorrer. Entre estas propostas, as principais propostas, está o investimento da educação em relação ao PIB. Né? Que esse investimento não seja hoje, como é atualmente, da ordem de 2% a 3%, mas que seja 10%. Esse investimento, ele mudou a base, essa conferência, ela mudou a base de cálculo do financiamento da educação, que era a desvinculação das receitas da União. Antes, o que contava dentro dos 25%, os 18% que a gente tinha que investir na educação? Entrava só em impostos. Era 25% no caso dos estados e municípios e 18% no caso da União, mas sobre impostos. Não contava as taxas, as contribuições e outras alíquotas que a União cobrava. Então, o recurso para a educação perdia anualmente mais de 10 bilhões de reais de investimento. Né? Por quê? Por causa dessa desvinculação. Então, tu pegava o orçamento de 100 milhões, mas era desvinculado 80. Então, os 25% e os 18% de investimento era sobre 80 e não sobre 100. Então, tu perdia muito. Isso a gente conseguiu barrar. Isso a partir do ano que vem já não ocorre mais. Outra coisa que vem ali, que a gente trabalhou muito na conferência para montar o Plano Nacional, foi fazer a obrigatoriedade da escolarização dos 4 aos 17. Na lei que estava em vigência até ano passado, era dos 7 aos 14 anos. Agora a gente trabalhou para que seja dos 4 aos 17. E aí amplia. E entra educação infantil e ensino médio também. Porque antes era obrigatório tu fazer o fundamental. A educação infantil não era obrigatória a matrícula e nem o médio. Agora a gente faz que seja obrigado o poder público a ofertar e o pai a matricular esta criança. Desde os 4 anos até os 17. Uma coisa muito importante que vai mexer com a vida prática das pessoas também, que está no pré-projeto do Plano Nacional de Educação. No anteprojeto, né? É a questão do não oferta de recurso público para a instituição privada de ensino. Né? Então, as universidades privadas, o governo atual está fazendo um certo cerco às universidades privadas, no intuito de colocar só universidades públicas no Brasil. Né? Isso está posto e não tem como sair. A gente sabe que a educação é uma obrigação do Estado. Né? Mas eu acredito que deveria existir sim as universidades privadas, porque o aluno que não consegue vaga na universidade pública pode tentar na privada. Mas são coisas que estão mudando, está se tentando arranjar. Né? Uma outra coisa que está se tentando arranjar também no novo Plano Nacional de Educação é a questão da formação dos professores. Né? A Lei 93/94 de 1996 dizia que o professor tinha que ser graduado em licenciatura, preferencialmente. Mas era aceitável também o professor em exercício com o nível médio, na modalidade do antigo magistério.
E o Plano Nacional de Educação, a proposta de plano, que é que acabe com isso. O professor só pode ter licenciatura plena, ou em pedagogia, ou em matemática, ou em história, ou em educação física, a área que ele vai lecionar. E isso nos dá um problema, né? Porque a gente não tem cursos de licenciatura suficiente no país e os que existem não têm procura suficiente para isso. Então nós ficamos com esta preocupação, como expandir não só a oferta de cursos, mas a procura também. Isso é uma coisa que o governo federal vai ter que fazer. E uma coisa que ficou claro na conferência é a questão do piso nacional do magistério. Que todos os professores do Oiapoque ao Chuí terão que ganhar de início de carreira a mesma coisa, mas o mesmo padrão. O mesmo padrão, mas para trabalhar 40 horas por semana e não 20 como é hoje, e na mesma escola. Não pode ocorrer hoje, como ocorre hoje. Tu trabalha de manhã numa escola estadual, à tarde numa escola do município e à noite numa privada. Tu não pode. Vai trabalhar... Terá que haver uma fidelização. Fidelidade é uma única instituição de ensino. Não sei como isso vai acontecer, porque hoje não é isso que acontece, né? E tu não pode mudar da noite para o dia. Nós temos mais de 4 milhões de professores no país. Tu não pode mudar da noite para o dia como fica o regime de trabalho deles, né? Certo. Agora, professor, estão sendo esperados muitos participantes a partir da noite desta quarta-feira até a sexta-feira, quando será concluído o encontro aqui em Farroupilha? Sim, nós temos hoje 130 municípios com representantes. Isso não significa que sejam 130 participantes, nós já temos mais de 200 inscritos. Tive a notícia do município de Espumoso, por exemplo, que eles vêm com 13 pessoas, só do mesmo município. Bento Gonçalves vem com 10, que é um município vizinho, né? Então tem municípios que vêm com 1, Ibirapuitã vem com 1, São Paulo vai vir com 1 pessoa. Então quando tu vê, tu tem um monte de gente em Farroupilha, Farroupilha sendo naqueles 3 dias o centro da atenção do debate da educação no Estado. Ok, obrigado, professor Diego Tormes, presidente do Conselho Municipal de Educação. Nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, abrirá então no Clube do Comércio o primeiro encontro estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Farroupilha vai sediar o encontro no Clube do Comércio e as atividades serão depois desenvolvidas durante a quinta e encerrando a partir do final da tarde da sexta-feira. Esta a nossa participação aqui no Cotidiano. Claciana Lamonato, o programa segue com você.